Bom dia, meus irmãos. Eu não sei se está frio aí na sua casa, mas aqui está. Ao menos no dia que eu estou filmando, né? Um frio do caramba. E aí, vai passando alguns minutinhos, a gente vai aguardando, né? Chegar mais gente. Espero que você já esteja assistindo, espero que você esteja sendo pontual. A aula vai ser curta, né? Um encontrozinho nesse friozinho, ao menos no dia aqui que eu estou gravando. Espero que você se sinta à vontade, preste bastante atenção, que a gente possa ser bem pontual, mas que possamos aprender algo hoje. Legal? Beleza? Bom, abra no seu livro, abra a sua Bíblia Sagrada em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, ok? Vamos conversar aqui, vamos tentar aprender alguma coisa. Se eu estou vivendo, né, vocês podem perceber que nós estamos pautando assuntos na escola bíblica, assuntos que têm muita relação com o que nós estamos passando ultimamente, durante o distanciamento social, durante a pandemia, durante muitos irmãos, né, que se foram, que não estão conosco mais, entes queridos. Como vocês estão percebendo, a escola bíblica sempre tem uma intenção e uma atenção muito grande com a conexão da nossa igreja local, com o que nós estamos vivendo agora. Para que a palavra possa ser viva em todos os sentidos, para que nós possamos sermos edificados, não para o ontem, mas para o hoje também. E para o amanhã também, claro. Não é mesmo? Então percebo, sempre estimule mais um irmão e outro irmão a participar das escolas bíblicas, a comentar o que viu, o que entendeu, o que aprendeu, a criticar no privado, né? Aquela crítica santa, construtiva. Você faz parte dessa igreja, né? Então, você faz parte da escola bíblica, ainda que à distância. Bom, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, para a gente iniciar, eu leio. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Essa é uma realidade, uma situação, é uma frase em que Elias expõe para Deus em sua oração, mais de uma vez, duas vezes. Então perceba, nós temos um grande profeta aqui. Ele já havia provado do milagre do Senhor várias vezes. O Senhor o alimentou. Houve até um momento em que ele profetizou, foi boca de Deus, sobre o que iria acontecer, sobre o juízo no reino de Acabe, que era o rei de Israel na época. E naquele momento que ele tomou água, bebia no rio, o rio secou, mas os corvos levavam comida para ele. Então, de maneiras não tão claras como sendo Deus, Deus estava com ele. E de maneiras claras também, como Deus falava diretamente com ele. Mas veja se você se identifica com isso. Ele era um homem de Deus. Ele orava. Ele tinha atenção com a palavra de Deus, que no caso vinha diretamente da boca do Senhor. Mas ele percebeu que as coisas estavam desandando. Veja se você se identifica, para que nós possamos dar prática, para que nós possamos entender esse contexto e aprendermos de fato alguma coisa hoje. Elias fazia tudo conforme a palavra, desafiou os profetas de Baal, e assim fez, e Deus deu todo o resguardo para que ele vencesse aquele momento. Mas ele foi ameaçado, não é mesmo? Logo no capítulo 19,
a gente vê, né? Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não estiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias ficou, versículo 3, e Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então veja, Elias, não é que Elias pensasse, poxa, eu sou perfeito, Deus, por que essas coisas ruins acontecem comigo? Não, Elias tinha noção de que ele não era perfeito, ou seja, ele era pecador. Então o problema não era Elias se achar perfeito, mas Elias tinha noção de que ele era pecador. Mas Elias, assim como eu, assim como você, em algum momento da vida, ou em alguns momentos da vida, se encontrou com medo. Ele tinha medo. Tinha medo de morrer. E mais medo do que morrer, ele tinha medo de tentar fugir, de ter que fugir. Tinha medo de Jezabel. Por isso que ele estava profundamente triste. Ele estava desistindo da vida. Ele queria desistir. Quantas vezes você quis desistir? Mas não vamos transformar isso numa mera mensagem, entre aspas, uma mera mensagem pastoral, mas possamos aprender. Se eu me encontro em um momento de que eu quero desistir das coisas, estou com uma tristeza profunda, o que as Escrituras dizem para mim nesse texto que eu devo fazer? Eu quero aprender o que eu devo fazer em um momento de dificuldade que eu tenha vontade de desistir até da minha própria vida, ou tenho vontade de desistir de coisas que eu tenho que fazer, que eu esteja profundamente triste, que eu esteja com medo. Bom, Elias, ele estava apenas equivocado. Ele teve aquele encontro, teve aquele confronto com aquele medo com Jezabel. Ele era um homem que participou muito de coisas do Senhor, já havia participado, viu coisas acontecendo, e ele percebeu o quê? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, cadê os profetas? Só sobrou a mim, e ainda querem me matar. Ele falou isso 2 vezes. Senhor? Ele orou ao Senhor 2 vezes. Só ficou eu, e ainda querem me matar. Só ficou eu. O que significa isso? O que significa dizer só ficou eu? Somente eu estou aqui. Todos se venderam no braço, só eu estou aqui. Ele se sentia sozinho. Sozinho, ele se viu mais sujeito ao medo. Na solidão, ele ficou mais suscetível ao seu sentimento, a esses males, que no caso específico era o medo. Mas sabe o que é interessante? O Senhor não resolveu tudo instantaneamente. Não, tudo havia um tempo para acontecer. Ele procurou o Senhor, orou o Senhor, e veio o vento, veio o terremoto, e diz o texto, né? O Deus não estava lá, o Senhor não estava lá, o Eu Sou não estava lá, o Yahvé não estava lá, o Javé não estava lá. Mas, numa voz mansa, encontrou-se Deus. E Deus perguntou o que ele ofereceu. Ele queria uma resposta. Você já quis uma resposta de Deus e não ganhou essa resposta? Então, sabe o que Deus deu para Elias? Uma pergunta. E a pergunta foi: o que você está fazendo aí?
A pergunta despretensiosa de Deus, mas na verdade proposital, é interessante, porque a pergunta é como se dissesse: por que você parou? As coisas continuam como sempre. Eu continuo mantendo você. Você acha que porque você está sofrendo medo, porque Jezabel te ameaçou, porque as pessoas estão te caçando, você acha que por causa disso eu não estou mais com você? A pergunta, ironicamente, talvez até com um pingo de sarcasmo, diz isso. Porque Elias chega para o Senhor: estou sozinho. Senhor, cadê os profetas? Todos se venderam a Baal. Ou morreram? Cadê? Estou sozinho. Ainda querem me matar depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu participei. E Deus, a resposta de Deus não é resposta, é uma pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias mais uma vez ouve o Senhor, volta a ouvir a Deus e vai. Deus diz: vai lá, encontre Eliseu, que vai estar contigo, fale, unja fulano de tal para o rei, unja ciclano, fulano. E o texto diz: se depois eles fugirem da mão deste rei, ainda vai ter outro rei. E se fugirem desse rei, vai ter outro rei. Ou seja, não era instantâneo. Tudo tem um tempo para acontecer. Como sempre. E o mais legal, lembre-se, temos um homem que estava lutando, que quando percebeu, estava sozinho. Quando percebeu, ele estava falando: Senhor, só sobrou a mim. E em uma outra oração ele fala de novo: Senhor, só sobrou a mim. E Deus responde, age, reage: o que você está fazendo? E aí, depois de ele falar sobre como ele resolveria as questões do reino de Acabe, que já vinha já numa sequência de reis ruins, ele termina esse versículo, o qual estou citando, dizendo: e eu ainda preservei, ainda há a vida de mil profetas. Deus preservou a vida dos profetas. E não é que eles eram santos, ou que Elias era santíssimo, no sentido de que não tinha nenhum erro, não. Elias sabia que tinha erro na vida dele. Sabia que ele cometia erros, assim como os outros profetas. Meu irmão, você não está sozinho. A gente olha para um lado, olha os noticiários e o meu coração, sinceramente, eu olho e penso assim: nossa, olha as ideologias, olha o que esse mundo prega, isso aqui está errado e o mundo está dizendo que está certo. Pessoas que têm dificuldades em relacionamentos, na forma em que se identifica, pessoas que precisam de ajuda, mas o sistema do nosso mundo diz: não, tá certo, é isso aí. Em vez de ajudar contra o mal, incentivam o mal em vários formatos, em várias situações e várias circunstâncias. Mas o que a gente aprende hoje nesse pequeno trecho de Elias é o que o Senhor diz para ele nos últimos versículos desse capítulo: eu ainda preservei muitos. Meu irmão, a igreja continua. Você faz parte dessa igreja? Então você vai perseverar até o fim. E Cristo voltará e nos levará para a glória dele, pela maravilha dele. E aprendemos hoje o quê? Você não está sozinho. A igreja vive. Você pode não estar vendo, você pode não estar entendendo, mas a igreja vive. Se reúna, força, fé. Deus, Cristo Jesus, está próximo.